A concentração é a arte de isolar-se das impressões do mundo exterior, para forçar a atenção a vencer a indiferença e a dominar ao mesmo tempo as forças físicas e psíquicas. Concentrar-se é diminuir o volume de sua radiação, localizando-a em um objeto, não num objeto simples, um pensamento único, por exemplo, mas num conjunto de pensamentos que se referem ao mesmo objeto. Concentrar-se é levar ao seu centro as forças dispersas, reunir nossa energia, fazer apelo a toda a inteligência e vontade, para vencer mais seguramente os obstáculos que poderiam impedir-nos de chegar ao fim almejado. É dar-se de corpo e alma ao que se faz, para fazê-lo melhor e mais rapidamente. Aquele que sabe concentrar o seu pensamento e dirigi-lo ao fim que tem em mira, sem deixá-lo desviar-se, sem nada perder, decupla. Tais dar-te o poder do pensamento e os seus meios de ação. O homem, diz Atkinson, que sabe tomar interesse por seu trabalho e achar um verdadeiro prazer em sua tarefa diária, é evidentemente o que produz mais e vive mais feliz. Não conhece o aborrecimento, nem o cansaço, nem o desgosto, nem o embrutecimento. O homem que tem sempre os olhos no relógio, ou a miúde suspende o trabalho à espera do sinal de saída, não passa de uma pobre e miserável máquina, a qual são vedadas as alegrias e satisfações do dever. A força do pensamento. Dedicando-se o homem diariamente, durante alguns meses, a exercícios especiais com um fim duplo, primeiro, concentrar seu pensamento em uma ideia sem deixá-lo divagar. Segundo, desenvolver a sua paciência e suas forças físicas. Desprende-se cada vez mais da vida exterior. Subtrai-se às distrações que solicitam constantemente o espírito e aumenta, por essa forma, grandemente sua capacidade de trabalho. Qualquer que seja ele, suas aptidões gerais e especiais e seus meios de ação. A concentração do pensamento na expressão entrar em si, diz Mulford, ou na imagem de seu espírito, com seus finos filamentos elétricos que se estendem às pessoas, aos lugares e a coisas afastadas, contraindo-se e fechando-se em um centro, o ajudará gradualmente a chegar ao seu fim, pois tudo o que você imagina intelectualmente é uma realidade espiritual. Em outros termos, o que você imagina toma forma no espírito. Ainda que Annie Besant procure antes preparar o homem para a vida futura, atribui igualmente muita importância ao seu desenvolvimento na vida presente. Eis o que ela diz no Caminho do Discípulo a respeito da concentração. A fim de se pôr em um estado de lutar contra essa tendência moderna de se desperdiçar em pensamentos, você deve contrair o hábito diário de pensar seguidamente e concentrar sua atenção durante certo tempo no mesmo ponto. À guisa de exercícios para a educação de seu mental, tome o hábito de ler, todos os dias, 2 páginas de um livro que trate dos lados importantes da vida, do que é eterno antes do que é transitório. E concentre seu mental sobre o que lê. Não o deixe errar e perder-se. Se ele se afasta, chame-o, impondo-lhe de novo a mesma ideia. E deste modo, você chegará a fortificá-lo e começará a dominá-lo. Você vai aprender, por um exercício constante, a dominá-lo e a fazê-lo seguir o caminho que melhor lhe aprouver. Mesmo para as coisas deste mundo, esta faculdade confere grandes vantagens. Prepare a vida superior que se abre diante de nós.
tornando-se capaz de concentrar o seu pensamento em um fim. O homem que alcança êxito é aquele que sabe concentrar todos os seus pensamentos num alvo. O homem que pensa de maneira continuada, clara e precisa, abre com facilidade o caminho que deseja seguir, mesmo no mundo material. Esta constante educação do mental lhe será, portanto, útil para as coisas insignificantes e para as de ordem mais elevada. E você desenvolverá, gradativamente, por meio dela, esta força diretriz, que deve ser uma das qualidades do discípulo aspirante. Exercendo assim seu mental, você atingirá talvez um outro resultado, a meditação. Estes meios podem certamente auxiliar a concentração, mas julgo-os insuficientes. Os exercícios dos 2 capítulos precedentes dispõem, preparam e facilitam os exercícios seguintes, que me parecem os seus complementos necessários. É mesmo conveniente isolar-se durante alguns minutos antes de começar qualquer exercício. 1. Fazendo todo o possível para não pensar senão no que se faz. Todos os exercícios de ginástica são bons, porque desenvolvendo as forças físicas, desenvolvem ao mesmo tempo a faculdade de concentração. Se todos os exercícios de ginástica são bons, é inútil enumerá-los aqui. 2. Em todas as circunstâncias da vida, fazer todo o possível para conter os movimentos involuntários, tais como morder os lábios, rolar a língua na boca, balançar o corpo, acenar a cabeça, levantar os ombros, piscar desordenadamente as pálpebras, chupar os dentes, tamborilar com os dedos, dar pancadinhas com os pés e outros costumes sempre desagradáveis aos que nos cercam e que desgastam inutilmente as nossas forças. Em reuniões, evitar rir ou mesmo sorrir constantemente é sinal de fraqueza física e de inferioridade moral. Devemos sempre conservar, mesmo quando estamos sós, uma atitude correta, calma, digna, sem tensão nem afrouxamento, procurando tomar a expressão natural que se mostra diante das coisas agradáveis. Obrigar-se a suportar, sem tremer, os ruídos repentinos, tais como o som da campainha que um vizinho comprime nervosamente, o choque de um copo que se quebra, de uma porta que se fecha bruscamente, de um objeto que cai. É bom pensar em tudo isso e dedicar-se aos exercícios ao menos uma vez por dia. Conserve-se ereto em seu assento, com a cabeça firme, o queixo saliente e as espáduas em posição natural. Eleve lateralmente o braço direito até a altura do ombro. Vire a cabeça para a direita, olhando para a ponta dos dedos e mantendo o braço em sua posição horizontal durante 1 minuto ao menos. Faça a mesma experiência com o braço esquerdo. E quando executar movimentos ágeis e precisos, aumente o tempo dia a dia. Aumente o tempo de 1 a 2 minutos, depois de 2 a 3 e assim até 5. 4. Pegue um copo de água. Sustente-o entre os dedos. Estenda bem o braço para frente e imobilize-o, tanto quanto possível, de modo a evitar qualquer trepidação. Aumente a duração da experiência, do mesmo modo e na proporção indicada precedentemente. Os resultados obtidos pela prática dos exercícios indicados nos 3 capítulos precedentes são consideráveis para os que se derem ao trabalho de fazê-los conscientemente, durante 5 a 6 semanas somente. No fim desse tempo, os que praticarem com desenvoltura já podem dirigir os pensamentos e imprimir-lhes um movimento determinado, segundo seus gostos, desejos, tendências e necessidades. Fizeram-se mais fortes,
mais equilibrados física e moralmente, mais senhores do seu corpo e de seu espírito. E assim, podem fazer o seu trabalho habitual melhor e mais rapidamente. Repousar quando desejam, tanto de dia como de noite. E sentir que sua personalidade magnética vai se desenvolvendo rapidamente. 2 exemplos escolhidos dentre os mais simples e familiares farão compreender a utilidade desse desenvolvimento. Uma dona de casa que não pode fixar o seu pensamento no que faz, acaba sempre mal o seu trabalho. A mesa, por exemplo, não ficou bem posta, e a cada instante alguém exclama que lhe falta uma faca, um outro um garfo, e todos que falta isto ou aquilo. A dona de casa, que não tem má vontade, desculpa-se dizendo simplesmente: palavra que foi sem querer, esqueci-me novamente. Não esquecerá nada mais no futuro se seguir as prescrições indicadas, pois sabendo o que deve fazer, o fará perfeitamente sem nenhum esforço, tornando-se capaz de concentrar o pensamento só na ideia de pôr a mesa, em lugar de se distrair. Ficando a memória sempre alerta, não é possível haver esquecimento. Passeando para se distrair ou repousar, muitas pessoas gesticulam, movem os lábios como se falassem, ou falam mesmo a meia voz como se conversassem com seres invisíveis. De fato, assim fazendo, essas pessoas acham-se preocupadas com seus negócios e discutem com um concorrente, um fornecedor, um freguês. Agitadas e nervosas, mal vendo aqueles que as cercam, ficam automaticamente fantasiando, fatigando-se pouco a pouco e esgotando-se. O mesmo não acontecerá àquele que, por mais distraído que seja, submeter-se aos exercícios indicados, pois adquirirá rapidamente o poder de concentrar seu pensamento num único objeto, do ponto em que nos colocamos aqui, concentrar o pensamento no passeio que o repousará em vez de fatigá-lo.